Olá, alunos e alunas. Sou Daniele, professora de espanhol do Colégio Pedro II, do campus Engenho Novo 2. E esse é o nosso Ajuda-me Sem I love how diverse it is. Est-ce que c'est un quartier? No podem pedir como... Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo gustar, que é um verbo que normalmente causa bastante confusão, né, no espanhol, principalmente porque ele tem uma estrutura bem diferente do verbo gostar da língua portuguesa, né? Primeira coisa importante que a gente precisa falar é que o verbo gustar no espanhol, ele tem uma regência diferente do português. No português, a gente diz gostar de, enquanto que no espanhol o verbo gostar não é acompanhado pela preposição de. Outra coisa muito importante que a gente precisa falar é que o verbo gostar, os verbos na língua portuguesa normalmente concordam com o sujeito, né? Eu gosto de chocolate, por exemplo, né? Assim como outros verbos também na língua espanhola, né? O verbo concorda com o sujeito, como o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Porém, o verbo gostar ele é um pouco diferente. Na verdade, ele vai concordar com o que é gostado, com o que a gente gosta. O chocolate, por exemplo, é quem vai mandar na parada, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, me gusta el chocolate. Quem vai determinar a pessoa são os pronomes que vão estar diante do verbo gustar. Me, te, le, nos, os, les. Esses pronomes estão relacionados às pessoas. Eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Bom, na frente então vem os pronomes. Ao lado, o verbo gustar, que pode vir de duas maneiras, ou no singular ou no plural. Se a coisa que eu gosto, por exemplo, é el chocolate, o verbo gustar vai concordar com el chocolate. Então, se eu quero falar do meu gosto sobre o chocolate, eu digo me gusta el chocolate. Se eu quero falar do seu gosto sobre o chocolate, eu vou dizer te gusta el chocolate. Se eu quero falar do gosto de uma terceira pessoa sobre o chocolate, eu vou dizer le gusta el chocolate. No entanto, se eu trocar chocolate por chocolates, um substantivo no plural, eu vou ter que mudar a minha forma do verbo gustar. Continuo falando de mim, portanto, me. Me gustan los chocolates. Vou continuar falando de você. Te gustan los chocolates. Vou falar de uma terceira pessoa. Le gustan los chocolates. Então, coisas muito importantes que a gente precisa levar em consideração na hora de usar o verbo gustar. Ele não vai com a preposição de. Quem vai na frente dele são os pronomes me, te, le, nos, os, les. Depois vem o verbo gustar no singular ou no plural, de concordando com o que se gosta. Se o que se gosta está no singular, o verbo gustar fica na forma gusta. Se o que se gosta está no plural, o verbo gustar fica na forma gusta. Outra coisa importante a gente lembrar que o verbo gustar, esse exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, foi com o verbo gustar no presente. Mas o verbo gustar pode estar em qualquer tempo verbal. Por exemplo, se ele estiver no passado, né, as formas do verbo gustar vão ser gustou ou gustaram, por exemplo, no pretérito indefinido. Se ele estiver no futuro, pode ser gustará ou gustarão, né? Mas sempre concordando com a coisa que se gosta, jamais concordando, flexionando o verbo de acordo com a pessoa. Ok, galera? Beijo!